Agora sim, eu tenho o prazer de receber do meu lado direito aqui, ele que é presidente do CIESP Guarulhos, nosso amigo Maurício Colim. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E olha só, do lado do nosso presidente está o nosso querido amigo José Vitorelli. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite ao Maurício Colim, boa noite Samuel, boa noite à equipe que está aqui conosco. Sempre um prazer estar aqui na tribuna. Bom, começando, alguns estão... Eu estou sem máscara, o Colim está com máscara e o Vitorelli está sem máscara. Esse é um momento ainda de transição, né? Eu queria até essa sensação que o Colim está sentindo, não só pessoalmente, mas também do comércio e da indústria, Colim. É um momento complicado, nós estamos numa fase de transição, alguns falam do número de vacinados, o percentual, né, que São Paulo já está atingindo, o Estado, e Guarulhos também está na mesma linha de percentuais, mas assim fica naquela, até para cumprimentar alguém hoje, você não sabe mais se você dá um soquinho, se você segura na mão, se você dá um abraço, é complicado, e é uma decisão difícil, né? Tiro ou não tiro a máscara, uso, continuo não usando, aglomero, participo de reunião, não participo. Então assim, eu optei, apesar de eu e o Vitorelli estarmos aqui a quase 1 metro, optei em ficar hoje com a máscara, mas te confesso que às vezes dá vontade de tirar. Você tomou todas as vacinas? Já tomei as 2 doses, logo tomo a terceira. E você, Vitorelli? Também, igualmente. E qual a sua sensação que o mercado nacional está se recuperando? Como é que está essa questão? Você diz pós-pandemia, né? Nesse momento, né? Claro. Eu não sei se já está pós-pandemia, parece que nós estamos no meio da pandemia ainda. Eu vejo com otimismo esse retorno, ainda que temos aí grandes desafios, mas eu entendo que estamos num caminho aí de recuperação e os desafios, claro, por conta do passivo, da questão principalmente de empregos, do desabastecimento da indústria, no desabastecimento geral do mercado, eu entendo que os desafios serão grandes. Na questão internacional, que talvez seja esse o ponto, nós temos problemas graves, né, por conta do abastecimento global que foi atingido. Hoje nós temos um problema sério de custo de frete, temos um problema sério de espaço nos navios, e consequentemente a pressão sobre o preço dos fretes internacionais, que subiram na média, internacionalmente, na média de 300% a 400% desde o início da pandemia, e temos aí que fazer os devidos ajustes. Com isso, certamente afetou aí a inflação no nosso país, não só no nosso país, né? Isso está acontecendo nos grandes países, Estados Unidos, União Europeia, todos os países que dependem da cadeia de abastecimento global. Eu queria que você começasse por aí e ele veio especificamente para falar sobre o PIX, é isso? PIX? Isso. Ou fala junto, PIX? PIX é um programa de qualificação às empresas, à exportação. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Colim, porque o Maurício Colim foi o primeiro responsável pela indústria que abraçou, a partir da Fiesp com o CIESP, este programa. É um programa que hoje está disseminado através de algumas entidades, inclusive também a associação, mas no caso o nosso foco tem sido a indústria, e por isso o Colim foi tão importante para nós em dar o apoio desde o início. Então nós temos um programa que leva a qualificação e capacitação e também a cultura empresarial internacional para as empresas, preferencialmente empresas pequenas e médias empresas que têm algum potencial para poder internacionalizar os seus produtos. Então, assim, de uma maneira bem sucinta, e é um programa que é amparado pela Apex. A Apex é a Agência de Promoção às Exportações do Governo Federal, um programa gratuito. Então as empresas que tiverem interesse, é um programa de, em média, 2, 3, 4 meses, dependendo da capacitação e o processo, mas a empresa sai com a informação, sai com a ferramenta. Então é muito interessante, Samuel, esse programa.
que o Colim viu de interessante nesse programa PX? Eu participei do PX, né? A minha empresa, nós no passado participamos desse programa. Você pode falar de cadeira. Não, é um programa assim, por que eu acho importante e interessante? Normalmente as empresas de pequeno e médio porte já se sentem ou dão a partida como se estivesse despreparado. Ele não acha pronto a exportar, né? Eu até elenquei aqui alguns exemplos, tive que anotar, porque assim, são perguntas que nós nos fazemos. Eu lembro que a gente se perguntava, eu realmente estou pronto para exportar? Como será o transporte da minha mercadoria para um outro país? Como eu rompo essa fronteira? Eu vou conseguir fazer um preço adequado para ter a sustentabilidade do meu negócio? Como é que é a negociação no mercado externo? Porque você vai falar em outras moedas, né? Você tem que estar preparado para isso. Como são as documentações? Eu vou ser competitivo para concorrer com uma empresa, sei lá, eu vou oferecer um produto na China, mas vai ter um alemão, um americano, um argentino, enfim, vários na concorrência. Eu estou preparado para tudo isso? E aí entra o que o Vitorelli falou, né? A Apex, com esse programa gratuito, ele vem até a sua empresa, analisa o quão preparado você está e te instrui os caminhos que você tem que seguir. Então, um exemplo, um catálogo. Você apresenta o seu catálogo para um especialista do PIX e ele olha para o seu catálogo. O seu catálogo está todo em português. Você não vai vender para um outro país se você não tiver um catálogo também com um idioma, né, que outros países possam acompanhar o que você está vendendo. Que não dá para traduzir no Google não, viu? Então assim, ele já te alerta, você vai ter que ter um catálogo como esse. Como é que está o seu programa de qualidade? Como é que você está preparado nas suas competências para atender as exigências do mercado externo? E ele vai te mostrando e ele te direciona até para que tipo de mercado você está mais preparado. Então acho que é isso que é bacana nesse programa e é isso que ele faz. Porque assim, vamos pensar em Guarulhos, né? As indústrias de Guarulhos. A maioria das indústrias em Guarulhos são de pequeno e médio porte. Assim como no Brasil como um todo, a maioria são empresas pequenas. O número absoluto. Guarulhos tem o aeroporto internacional, que você pode mandar e receber mercadoria. Você tem acessos a Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, a outros estados que podem fazer transações com você. Você pode chegar até o aeroporto de Campinas para fazer um envio ou recebimento de uma mercadoria. Vitorelli, me corrija se eu estiver errado. Não, perfeito. Aqui nós temos uma diversidade de tipos de indústria. Você tem farmacêutica, você tem fundição, você tem indústrias montadoras, enfim, vários tipos de mercado. E temos os centros logísticos em Guarulhos. Então, ou seja, tudo em Guarulhos ajuda no ambiente para que empresas tenham uma facilidade para começar a se preparar para exportar. Por isso a importância desse programa. Gratuito, numa cidade que tem várias vantagens. E assim, nós não precisamos ter medo. Você só precisa se preparar bem. Usar bem esse programa, usar caras como o Vitorelli, né? Camaradas como o Vitorelli que estão na área e também podem te dar um suporte, porque você precisa de despachante, você vai começar a interagir com esses profissionais. Então assim, é gratuito, são 40 horas, procura o Vitorelli, procura o Ciesp, a própria o próprio Apex, né? Mas assim, tem especialistas preparados, agora é o pessoal, antes era a Fundação Cabral, agora é a FECAP. Agora é a FECAP. São especialistas que vão lá te dar esse suporte gratuito. E assim, até para terminar, uma feira, vai ter uma feira internacional. Quando você entra nesse projeto, eles te facilitam, né? Às vezes você tem custo subsidiado, você às vezes vai participar de uma feira, só paga a tua passagem e teu hotel. O resto lá vai ter um stand onde você pode levar, vou vender caneca. Você entra no stand da Apex. É da Asta essa caneca. E bota a sua caneca lá, né? Da Asta Soluções Promocionais. E tem água aqui dentro, vou até tomar uma. Por favor, é do nosso amigo Eduardo Caldas. Uma propaganda aí. Fiz o merchan, depois o capilé. Eduardo, depois você manda o capilé para ele. Então assim, só para terminar, eu vejo como industrial, eu sou uma empresa de médio porte, é muito interessante. O que eu recomendo a todos, não tenham medo. É gratuito, então você pode ir lá, fazer e falar, olha, não me sinto preparado. Não tem problema, né? Mas vocês vão ver que tem muita coisa a agregar. Eu, por exemplo, aprendi muito com o projeto Apex, que me facilitou em outras coisas. Pedro Colim, quem seria Pedro Colim dando boa noite para nós? Talvez se for o neto é meu filho, se for o pai é o meu Só pai. Só está escrito Pedro Colim, deve ser seu neto. Não, deve ser meu filho então. Seu filho?
O Osmar Lisboa está dando boa noite para nós aqui, para todos, agradecer a todos aqui. Quem mais aqui? Alice Gama está conosco, tá marcando o pessoal. Nicolas Arada também. Luiz Carlos Peninha, obrigado Luiz Carlos. Márcia Costa, obrigado. O pessoal da Mães de Epilepsia está nos acompanhando, obrigado. Walter Denoble está conosco. Márcia Costa, Nívia Colim, essa eu conheço. Você conhece? A família toda aqui. Denoble, Nívia, marido lindo. Olha, você viu? Marido lindo, Nívia Colim. Eu só queria fazer uma parte aí, né? Você vai falar esposa linda. Não, ela é linda. Não. É assim, depois 30 anos juntos, né? É assim, o Vitorelli comentou, você perguntou sobre o mercado, o Vitorelli falou, né? Isso. Eu sempre gostei de fazer a comparação, às vezes, do mercado com um trem, né? Que eu acho que é uma das comparações mais bacanas que tem, né? Eu acho que o mercado mundial, o trem descarrilhou e algumas peças ainda não foram levantadas. Então, a cadeia acaba não funcionando e não interagindo da forma como precisa. Então, é o que ele falou, é a falta de matéria-prima de alguns itens, é a falta de container, é a falta de transporte, é um transporte não funcionando adequadamente, que eleva os custos a um absurdo de aumentar qualquer tarifa 400%, é surreal, né? Então, assim, o mercado está fora do time, assim, fora do eixo. Algumas coisas precisam entrar no trilho novamente para que esses vagões comecem a virar no trem corretamente. Eu acho também que o ano que vem nós ainda vamos passar por uma fase complicada. Espero que essas aberturas que os governos estão planejando fazer, é necessário, mas que ela não seja descompensada, que eles avaliem com bastante carinho, para que a gente não tome uma trombada. Porque se houver uma liberação tal que a gente tenha uma retomada da situação que tínhamos no passado do Covid, ela pode vir mais rápida e mais maçante. E de repente a gente vai de novo interromper uma cadeia que começa a se ajustar. Eu acho que às vezes o comércio, se ele voltasse 60, 70, 80, 90, vai indo, vai caminhando. Ele vai em rota de crescimento. Agora imagina, libera tudo de uma vez e ele tem uma outra parada brusca. É complicado para qualquer um. Uma preocupação que eu tenho, e alguns amigos já me falaram sobre isso, por exemplo, uma indústria tem produto legal para exportação, mas a quantidade dela ainda é pequena. Como é que funciona isso? E também na hora de negociar, seria possível, ou é assim que funciona, uma espécie de cooperativa, de juntar vários empresários e aí dar um corpo maior na hora da negociação? É mais ou menos isso? Sim, claro. Existem várias esse tipo de orientação de exportação, né? Existem exportações que você já compõe os lotes mínimos necessários para poder posicionar o seu produto, mas também existem lotes e vocações, por exemplo, industriais. Vamos supor que Guarulhos tenha vocação para um termoplástico, um específico tipo de produto termoplástico, e essa empresa é pequena, porém ela não produz na quantidade mínima que certos mercados externos buscam. Nós aí trabalhamos com vocações, juntamos empresas do mesmo porte, do mesmo tipo, e tentamos, com base nos requisitos da empresa, do comprador, montar esses lotes mínimos. Isso a gente pode chamar de consórcio de exportação, podemos chamar de cooperativas. Existem vários caminhos. No agronegócio isso é muito comum, de juntar lotes e fazer. Em alguns produtos industriais, quando produtos mais básicos, é possível se fazer lotes através de consórcios de exportação. Existe essa possibilidade. No Brasil a cultura ainda é complicada, eu diria, porque a gente tem um problema sério de cultura em termos de associativismo, né? Mas assim, na Europa isso é muito comum de se construir lotes mínimos, mas em alguns setores é possível de se trabalhar através de lotes ou consórcios. Bom, logo no começo estamos no meio da entrevista, né? Vamos falar como é que faz para a pessoa entrar em contato com você, Vitorelli. Pois não. Olha, o PayEx, então, ele é um programa da Apex e através das nossas entidades estamos divulgando este programa. Então,
nós estamos ali de portas abertas para quem tiver interesse em mais informações, né? Porque, claro, hoje é um dia mais de dar uma vista alta sobre isso. Então, eu colocaria à disposição aí o nosso e-mail ou o meu telefone, se você quiser, ou favor. o próprio e-mail lá do CIESP. Sim, acho que o e-mail ficava legal, né? O e-mail do CIESP, fica mais fácil. Claro. Põe o seu do CIESP. Você lembra posso dar o meu, então? Pode ser. Olha, eu vou dar o meu e-mail pessoal para facilitar, mas quem quiser é josé.vitorelli, Vitorlli. Fala devagar, pô. José Vitorelli, 2015. 2 L's? 2 L's. José.vitorelli, 2015, @gmail.com. Ou WhatsApp 11 99382 2202. Ou o CIESP. Ou o CIESP, né? 2440-9622. Perfeito. 2440-9622. Isso. Qualquer empresa pode participar? Não necessariamente, tá? Nós recomendamos, claro, vamos supor, se você é uma empresa de comércio, não faz sentido. Porque você não tem um produto, você não detém a tecnologia, o processo sobre o produto para adaptá-lo no exterior, né? Então nós damos algumas recomendações. Qual seria o foco? O foco, por exemplo, da indústria, né? Então, por exemplo, se você produz bens de uma maneira geral e esse produto, numa análise prévia do técnico extensionista do PEX, ele pode recomendar. Então, todas as indústrias, em princípio, podem, desde que sejam analisadas previamente, né? Setores de serviços, alguns serviços. Eu ia falar sobre serviços, a questão de hotéis, ou alguém, se quiser ficar mais inteirado. Olha, hoje, se você pensar o processo de internacionalização, o foco é mais indústria, mas pensando em serviços, eu estive há pouco tempo com o pessoal da SEAG. Nós temos empresas de engenharia que fecham contratos com empresas lá fora. Sim. Então você fecha um contrato, você internacionalizou seus serviços. Você desenvolve um projeto lá fora. Eu tenho casos de empresas de advocacia que se associam com empresas de advocacia de outros países e fazem uma troca de informações e de projetos. Isso é um processo de internacionalizar. Eu tenho empresas que hoje desenvolvem, por exemplo, games. Você sabe que o mercado brasileiro de games ele é extremamente avançado. Aliás, temos uma escola aqui na Luiz Facine muito forte. Então, games é um mercado que está crescendo muito. Startups de uma maneira geral, veja Gympass, né? Veja iFood, são brasileiras que se internacionalizaram. Então, empresas de startups de uma maneira geral têm uma tecnologia que podem ser adaptáveis a outros países. Deixa eu só falar aqui que o Jorge Tayar está nos acompanhando, secretário adjunto... Secretário do CSD7, é o secretário. CSD7. Nosso secretário Jorge, um abraço para o Jorge, muito Transmita obrigado. Meu abraço ao Colim, ao Vitorelli. Colim faz um trabalho extraordinário à frente do CIESP. Ó, você vê que o cara tá forte aqui, hein? Quem mais? Obrigado, Jorge. Jorge, um abraço. Bom, vamos continuar aqui. Márcia Costa está dando parabéns para o João Vitor, que faz aniversário hoje. Obrigado. O De Nobile, assunto interessante e instrutivo. Parabéns. Tem que ter um tamanho mínimo, não? Não. Na verdade, como empresa, microempresa. Nós falamos de serviços, falamos de alguns setores e falamos, claro, de indústria. O Colim fez uma referência interessante. É importante, quando se exporta, em ter um mínimo, um lote mínimo. Então você precisa, quando exportar, pensar que você vai criar uma relação internacional e, portanto, exportação não pode ser considerado uma aventura. Nós temos um problema no Brasil, culturalmente, de muitas empresas que abrem o mercado quando o dólar está alto e quando o dólar baixa,
perdem toda a credibilidade porque param de fornecer, porque não compensa mais. E a cultura internacional, ela requer disciplina, constância, investimento contínuo. Então, é importante pensar na escala mínima quando você pensar em exportar. Então, para as empresas que querem, pensem num lote mínimo, num produto específico, não são todos os produtos. Então, olhando para o mercado, a demanda, os requisitos daquele produto e onde ela pode se adequar ao mercado objetivo dela. Me diz o seguinte, esse programa, ele é só para ensinar agora? Ou ele, depois que a pessoa começa a andar, vocês vão dar esse assessoramento? Digamos que ele já fez a primeira venda, aí ele ainda não sabe direito, vocês vão continuar dando esse tipo de assessoramento? E o Colin, se eu não me engano, ele falou que não tem um custo isso. Não, esse primeiro projeto do PIEX, que é dessa preparação, essa análise, não tem um custo. E eles instruem, né, o caminho que você tem que fazer para poder exportar. O que o Vitorelli falou. Você também tem que fazer a lição de casa. Sim, claro. Então, assim, ele não vai ficar segurando na sua mão no primeiro, no segundo, no terceiro lote. Normalmente, o PIEX, o Vitorelli pode me corrigir, que ele é mais especialista, mas eu vou falar, ele te ajuda a se preparar. Ele te mostra ferramentas, ele te mostra as competências que você precisa ter, os cuidados que você precisa ter, ele te leva e te acompanha com estandes internacionais onde a Apex está lá presente, né? Certo, Vitorelli? Então ele está segurando sua mão. Só que chega um momento que é como um filho, ele vai te soltar. Exato. E aí você tem que estar preparado. Por exemplo, não vai segurar na saia do você falou do porte. Existem produtos que você pode vender um lote, por exemplo, vou vender uma caneca, você vai vender um lote e ele não é contínuo. O meu modelo de negócio, onde eu vendo peças para a indústria automobilística, o meu é contínuo. Então, quando eu vou fazer um projeto de exportação, eu tenho que pensar o seguinte: aquela empresa vai colocar um programa para mim para o ano inteiro. Então, eu tenho que ter um lote de peças que saiu. Ele vai às vezes demorar 30 a 40 dias para chegar, porque é um peso tão grande, um tamanho de volume, que não é via aérea, é marítima. Então ele vai levar 30, dependendo do país, até 40 dias para chegar. E ele comprou a cada 30. Então, ou seja, eu fabriquei um lote, ficou pronto, depois de algum tempo, cada processo, 20 dias, eu embarquei. Fiz todo o processo aduaneiro, embarquei. Ele está em trajeto. Só que ele vai receber aquele primeiro lote lá, sei lá, vai sair agora, no meio de novembro, ele vai receber no final de dezembro. Antes dele receber aquele lote, eu já tenho que ter produzido outro lote, ele já tem que estar indo para o porto e está a caminho. Então eu tenho 2 lotes em trânsito. Um chegando lá, outro no meio vai do mar. E o pagamento no meio ainda. Vamos hipotetizar. E eu estou começando outro. Então, na verdade, eu tenho 3 lotes em processo. E tudo isso tem um custo. Então, assim, a Apex também vai te mostrar, o projeto PIEX, que você tem entidades, você tem bancos que têm projetos que te financiam isso, que recebem a médio e longo prazo. Sim. Certo, Vitorelli? Perfeito. E aí você consegue disparar. Então, ou seja, esse projeto te dá, sim, o caminho das pedras. Agora, você também tem que se preparar e ser responsável pelas suas competências. Sim, exatamente. Queria complementar, se você me permite, claro. Colin. O programa ele é muito interessante, né? Haja vista que é gratuito. Além disso, como também foi mencionado aqui, nós temos uma plataforma. A empresa média, pequena, ela não tem apoio. Normalmente ela está sozinha, né? Ela está sozinha, ela não sabe como começar, que caminhos tomar. Então, a partir do momento que esta empresa entrou no projeto, ela é cadastrada num sistema da Apex, um sistema do governo, e entra numa interessante plataforma que mostra, por exemplo, as principais feiras, já por setor e por vocação, né? Mostra, promove workshops de melhorias e adaptação de produtos. E ela leva, assim como disse o Colin há pouco, a facilitação na linha do crédito ou na linha de juntar-se com outras empresas, por exemplo, em projetos setoriais. A Apex é interessante isso, ela trabalha também com as grandes entidades, com a Bimac, com o Sindipeças. Nós temos projetos dentro da Bimac, do Sindipeças, que são da Apex e o PIEX também. Então a ideia é
juntar empresas por setor, facilitar esses lotes. Essas empresas vai ter um problema sim, porque você tem que prever o seu fluxo de caixa, fluxo financeiro e fluxo físico, né? Que é exatamente um desafio. Porém, você tem que se preparar devidamente. E é possível. Né? Mas é possível. Se você se organizar para isso. Talvez o PIEX não seja para todos, porém, ele pode ser interessante para você entender o que é o mercado e como a atuação, porque nós temos um país gigantesco, porém, é um país com regras específicas. Abrir a oportunidade de uma empresa para outros países é abrir-se para reduzir o risco, por exemplo, do seu próprio país. Né? Então, começa a ter o acesso, por exemplo, a uma moeda internacional, ao fluxo internacional. Subir um degrau, né? Subir um degrau e assim, alto. Entende? Você falou assim, e depois? Nós estamos dando um exemplo aqui. O Vitorelli é coordenador do Núcleo de Comércio Exterior no CIESP. Então ele está à disposição no CIESP para um associado que tem alguma questão, né, um problema que ele teve, algum problema no aeroporto, no porto, algum problema legal. O Vitorelli está lá para assessorar, dando um caminho. Olha, você precisa procurar tal especialista, ou fazer tal, ou resolver dessa forma. Às vezes de uma forma simples, eles mesmo resolvem. Então o CIESP está lá, via Vitorelli e o departamento, a gente dá ajuda para qualquer associado. Agradecer aos dois empresários aqui, uns dois maiores empresários, viu, Paulo? Um dos caras aqui poderosos, manda abrir, manda fechar, é Maurício Colim. Obrigado, Colim. Obrigado a você. Só dizer que o CIESP está à disposição de quem quiser procurar o Vitorelli. E quem quiser falar com o Colim tem um número, 2440-9622. Não, fala devagar. 2440-9622. E para quem exporta já também, o CIESP também ajuda, como eu falei, o Vitorelli aqui. Nós emitimos certificado de origem, porque precisa emitir. Somos a entidade que tem o preço mais barato de Guarulhos, na emissão de certificado de origem, então nos procure, porque precisa, todos que vão exportar, precisa emitir um certificado, uma certificação daquele produto, a origem dele, para o destino que ele vai. Então assim, nós emitimos, é o preço mais barato da cidade de Guarulhos, tá? Tu vai procurar a gente. Eu até acrescentaria isso, se você me permite. Claro. Nós temos, através da Fiesp e do CIESP, nós temos uma gama de serviços, além do networking que o Maurício Colim mencionou. O networking é muito forte, porque nós temos os especialistas, mas também as iniciativas que são feitas, né? Os treinamentos que nós proporcionamos. Então ficamos aí à disposição de todos. É isso aí.